Vamos em frente, vamos seguir animados. E essa linha, ela em si é animação, né? Não que as outras linhas não sejam animadas, não tragam alegria para os nossos corações. Mas quando a gente fala de Cosme e Damião, eu acho que é impossível ter outra recordação ou outra referência, né, que não seja animação, alegria, agitação, tudo que joga para cima, né? Então, hoje nós teremos a condução pela ilustríssima bandinha de TR4, né? Ela vai conduzir a nosso encontro e homenagem à linha de Cosme e Damião, né? E tá contigo. Tá com tu. Boa noite, acho que eu já dei boa noite para todo mundo. Pessoal, assim, ó, como a gente tem feito essas homenagens sempre singelas, mas de todo o nosso coração, hoje a ideia é também a gente bater um papo sobre as experiências que a gente já teve e vivenciou dentro da linha de Cosme e Damião. Aí, quando o Evandro pediu, assim, se alguém toparia em tocar e tal, eu disse, vamos lá, até porque a primeira vez que eu incorporei foi um Cosminho. Então, assim, ó, além de todo o encanto que a gente já tem naturalmente pela linha, para mim foi muito especial, porque foi a primeira vez que eu tive contato com um guia de incorporada, né? Contato a gente tem sempre, mas incorporada foi a primeira vez numa sessão de Cosminho. E muito engraçado, porque eu só dormi. Eu lembro de pegar um pirulito e eu não gosto de bala, eu não gosto de pirulito, eu não gosto de chiclete doce, eu não gosto de nada. Isso aí, para mim, assim, ó, não precisaria existir. E aquela noite que eu me deram um pirulito, ela chupava aquele pirulito com tanto gosto e com tanta força que chegou a me machucar o céu da boca, porque o pirulito era aqueles redondo, duro, mas aquilo assim, ó, e enquanto dormia, né? Era uma coisa assim, uma vontade de deitar incontrolável, de dormir incontrolável. Muito muito pitoresco, muito peculiar a manifestação, mas foi uma coisa que me marcou e muito. E toda vez que a gente tinha as homenagens de Cosminhos, que a gente tinha a oportunidade de incorporar os Cosminhos, nossa, era a alegria do dia, porque, como o Evandro falou, sessão de Cosminho, tu pode chegar em casa às 2 da manhã, mas tu chega em casa como se tu tivesse acabado de sair da cama, né? Tu chega ligado numa energia, numa pilha e é muito, muito legal. Eu já posso dizer assim que eu já tive poucas, mas diversas experiências nas giras de Cosmins. Uma foi essa, de ter sido a minha primeira incorporação, foi na gira de Cosmins. Uma noite eu fui convidada, a minha guia ficou responsável por conduzir a gira de Cosminhos, então aquilo também para mim foi super... Foi assim, foi muito diferente, foi gratificante, porque tu sente o carinho dos Cosminhos pela preta que estava lá, também foi uma coisa assim muito diferente, muito, muito especial. Tu sente aquilo de tal forma que não tem, só sentindo mesmo, não tem como explicar o que é tu tá ali, tu ter aquelas crianças que vêm, tu sente aquele afeto delas, né? Essa também foi uma noite para mim bem especial. Até eu lembro de ter ficado meio apreensiva, assim, né? Mas depois tu deixa o racional de lado e tu deixa
as coisas andarem, aquilo flui de tal maneira que é muito bom. E é isso, Cosminho é energia pura, né? É uma renovação de tudo. E o que eu gostaria hoje era isso, ouvir um pouquinho de cada um, assim, o que vocês têm para colocar da linha, quais experiências e o que sentem quando a gente tem a oportunidade de estar mais próximos deles. Eu não sei, André, tu já chegou a... Tu também já incorporou o teu Cosminho, né? Liga o microfone. Me ouvem agora? Sim. Perfeito. O desenho aqui é diferente, eu achei que estava ligado. Comigo também, Andréia, foi minha primeira experiência, né? Vamos dizer assim, a primeira identificação que eu tive de proximidade de um guia foi com o Cosminho. E aí eu acho que eles utilizaram assim de uma maneira que seria bem fácil de eu identificar, né? Porque eu sorria de um jeito que não era eu. Eu sorria, eu fui contagiado por uma alegria que essa alegria eu senti quando eu realmente era criança, quando eu era pequeno, sabe? Eu simplesmente estava sorrindo. Eu lembro que eu nunca tinha visto nenhuma incorporação de nenhum cosminho, né? No Mãos, então, isso passava a vir a acontecer geralmente, né, em festa. Naquele ano foi a primeira vez que eu vi, foi a única, né, a única vez que eles apareceram. E aí eu me lembro que era muita expectativa tudo isso, e eu camboneava junto com a Indy. E a Indy me olhou assim e disse, não tem como te dizer como é, tu vai ver na hora, mas é muito legal, é muito alegre, isso, aquilo, aquele outro. E aí eu me lembro do Tonico, né? Ele senta na minha frente e ele começa a bater no chão assim e dizer, tu quer brincar? E aí o André, com aquele jeito lá de tocar alguém embora, dizer qualquer coisa, né? Eu não sabia o que falar. Ele me pediu mais uma vez, e o André mudo de novo. Ele me pediu pela terceira vez, daí tu quer brincar ou não quer? Quer brincar, né? Aí a Indy falou, ele tá te convidando se tu quer brincar, mas aí, né, quando eu disse sim, tudo isso, eu acho que o guia que estava me acompanhando disse, ó, volta outro dia, porque hoje tu não tá afim, né? Mas foi assim uma alegria diferente de tudo, foi um sentimento e algo que eu imaginava, eu estava muito mais curioso, estava muito mais no sentido de ver, né, de conhecer, de saber, e aí talvez por isso também foi uma facilidade de, né, eu não estava preocupado com sentir, que a gente sempre fica ali, isso é meu, isso não é, isso talvez, isso sim, e aí veio bem tranquilo assim, mas foi, né, é um sentimento diferente de tudo, é o único, assim, era uma alegria que eu não sabia que tinha, que eu não conhecia, né, e ali na nossa casa, né, a gente acaba tendo muito disso, eles já fizeram uma turma, né, então, a nossa casa acaba tendo bastante, a gente tem né, o trabalho de muitos. Né? Eu vi que o Evandro e a Andréia usaram cosminhos. Né? Eu vou usar crianças. E quando uma palavra que daí essa eu achei identificação, essa é nossa, você pode carimbar com R de registrado. No Mãos da Umbanda se chama as crianças de luzeiros. É o único lugar que, de todas as pesquisas que eu já fiz, né, pode ser 22, pode ser Cosme Damião, pode ser Cosminho, pode ser IBG, pode ser né, com o nome de orixás, mas crianças, né, luzeiros, é só o Mãos da Umbanda que chama. A sensação que eu tive porque tu não estava lá, André, e tem pessoas aqui que também que entraram depois de mim, mas quem me acompanhou sabe da minha
dificuldade que foi eu me deixar levar e me permitir a incorporação. E essa experiência, para mim, foi uma coisa assim, não tento não te soltar, não tem... Depois ela se apresentou, né, a Gabriela chegou e disse, é aqui que eu quero, e azar o teu. A Gabi, exatamente, ela me chamou lá, meu nome é Gabi, tu sabia? Né? E se apresentou, né, foi foi num desenvolvimento nosso, né, era só integrantes da corrente. Naquele dia teve a apresentação do Mateuzinho, que era o guia que acompanhava o Michel, que não está mais conosco, e a Gabi, a Gabriela, daí que acompanha a Andrea, né, foi bem legal. Eu não sei se a Lu... Oi, Lu. Eu não sei se a Lu já participou de um desenvolvimento com os cosminhos. Oi, boa noite. Oi, Lu. Tentando lidar com esse telefone. Não cheguei a pegar. Eu só... Só teve uma homenagem, né? Que tu participou, acho que até como consulente. Como consulente 2 vezes já. Mas de ver vocês assim, não. A mandíbula, assim, ela tá doendo naquela dor da risada do Tunico. Mas então... Que é o bem bom? Bem bom? Então, eu acho que, assim, os contatos que eu tive com essa linha foi ainda quando eu frequentava o pai José de Irlanda como consulente. E eles fazem uma festa, e daí não é uma singela homenagem, é uma festa para Cosme e Damião mesmo. O dia tem, digamos assim, tinha pelo menos, né, as consultas, os passes, coisa e tal, não tinha aqueles passes específicos com ponto de fogo ou orientações com os pretos velhos, né, era mais um passe geral. E depois, então, eles fechavam as cancelas do espaço porque os cosminhos vinham. E aí vocês imaginem uma pré-escola encapetada chegando todo mundo junto. Se pensar que os nossos, os que vêm no Mãos da Umbanda, são meio bagunceiros de vez em quando, multipliquem pelo infinito. Então, bom, eles chegavam ao ponto de se jogar guaraná, torta, o que dava era a arma na mão deles, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo esse contato com a linha, eu acho que eu fui ter a aproximação e manifestação do Tunico uns 7 ou 8 anos depois de já vir trabalhando com outros guias, né? Basicamente, com quase todos eles. Acho que depois que o senhor Exu Capa Preta tomou a frente como mentor, se deu isso do Tunico se manifestar. E aí, eu estava numa homenagem à Cosme aos Cosminhos, né, as crianças, e eu percebia uma energia um pouquinho diferente, né? Eu, mas não é o cigano, não é o Exu, não é o caboclo, não. Parecia preto velho, mas era muito agitada para ser o Nego Tonho, muito. E ficava assim, tá, bom, tudo bem, pode ser a energia da homenagem que eu estou vibrando. Acho que não deu 5, 6 minutos que começou, não teve como segurar. E veio numa marretada, né? E
foi uma coisa muito interessante, porque a Melissa, na época, ela ainda era a cambona que me acompanhava. Isso 2011, 2011, 2012. E o Tonico veio e ele queria um cavalo. Queria porque queria um cavalo para brincar de cavalo, queria o cavalo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí não tinha um cavalinho para dar para ele, né? E ele tomou uma postura, ficou lá, me colocou agachado, né? E ficou numa postura assim. E ela disse: "Ah, mas tu não quer sentar?" Ele olhou para ela: "Eu tô sentado." Daí ela: "Mas não, tu tá sentado onde?" "Eu tô sentado no meu cavalo." E aí foi, né? Claro, depois disso, quando ele foi embora, as dores ficaram para mim, né? Porque a incorporação do Tunico, ela é um tanto desgastante, assim, né? O Marco, uma vez, para explicar para umas pessoas, o Baltazar estava correndo de um lado para o outro lá no templo. Aí ele disse: "Imaginem aquilo lá, nisso aqui." E vocês vão entender como é que funciona a incorporação de um cosminho, né? Mas é sensacional, assim. Eu tenho uma saudade enorme de incorporar o Tonico, porque, como a Andrea falou, termina às 2 horas da manhã, mas tu tá a milhão. A tua energia tá muito boa. Tu tá cansado, tá bem cansado, assim, fisicamente, mas tu tá te sentindo muito bem. É aquele cansaço que te revigora. E sem contar que tu não consegue desmanchar o sorriso do rosto, como o André disse, né? É um sorriso que não é teu e ele não sai. Como agora, que meio que trava aqui um pouquinho para falar. E por um bom período, quando iniciamos o Mãos, o Tunico era sozinho, né? Quando nós fazíamos a homenagem, ele acabava sozinho, porque não havíamos outros médiums que houvessem se permitido desenvolver essa linha, né? E por isso que ele sempre pede, né? Tu quer um bem bom? Vou dar um bem bom para ti. E realmente nos dá um muito bom, aquela possibilidade de reacender a criança dentro de nós. Acho que no que a gente vive dessa vida adulta que nos impomos, essa possibilidade de trazer o seu bem bom, se nós fôssemos traduzir, seria o melhor de nós, essencial, é essencial. Já roubei o microfone demais. Não, mas eu ia mesmo te perguntar como é que tinha sido a primeira manifestação do Tunico. Eu só não esperou eu perguntar, já fui falando. Agora eles dão trabalho, né, Indy? A Indy e a Neuza que diga. Que eu acho que as que sempre mais ficam ali correndo em volta deles. A Rita já correu muito também atrás de criança. É interessante que a sessão de cosminhos, ela não tem um padrão. Tu não sabe o que vai acontecer, não é que nem as outras, né? Que começa, dá entrada, os guias, vai começar a atender, faz assim. Tu deixa rolar só. E é bem assim, um monte de criança. Mas tu tem que dar uma puxadinha de orelha, porque tá espalhando coisa pelo chão, que tá correndo, tá tirando o brinquedo do amiguinho. É assim. É lidar com criança de verdade. O Marco, que é um dos que mais apronta. E daí hoje ele não está aqui para contar as histórias do Vitor, né? Pois é.
Ei, Rita, Ele gosta de uma das espalhar bala por todo o campo, derramar guaraná, Dos outros. puxar, tirar a meia do pé dos outros. Só pronto, ele não para quieto nem um minuto. Ei, Rita, uma das primeiras sessões que tu participou no Mãos era a homenagem de Cosminho também, né? Sim. O que me marca bastante quando tem uma festa de Cosminhos, eu não me lembro certo o que o Gustavo era, eu acho que era Gabriel, se não me engano. Acho que era, né? O Gabriel era uma criança que não aceitava ninguém por perto, sabe? Ele não aceitava brinquedos de ninguém. Ele era muito isolado. Ele vivia embaixo do pongá, sempre engolidinho, todos os cosminhos iam atrás dele para dar os brinquedos. Ele jogava fora os brinquedos, ele não queria brinquedo de ninguém. Uma vez, então, o Liseu tinha um carrinho desse tamanho aqui, ó, uma miniatura de carrinho. Aí o Liseu foi perto dele e deu esse carrinho para ele. Ele pegou aquele carrinho com tanto carinho, sabe? Ele brincava só com aquele carrinho, mas era um carrinho tão pequenininho, perto dos outros brinquedos que estavam lá, sabe? Bem dizer, sem importância. Mas ele deu tanta importância para aquele carrinho que ele ficava só com aquele carrinho na mão e ia jogando de um lado para o outro com a mão dele mesmo. Ninguém encostava naquele carrinho. Terminando a sessão dos Cosminhos, ele entregava para o Eliseu de novo o carrinho. O Eliseu segurava aquele carrinho e botava dentro do carro. Sempre o carrinho do Gabriel ficou dentro do carro do Eliseu, né? Aí depois, como o Eliseu não participou mais, eu falava, hoje tem Cosminho, leva o carrinho. Dito e feito, eu levava o carrinho para a sessão, ele estava bem triste, sabe? Ele era muito encabulado, muito quieto. Aí tu quer esse carrinho? Dizia para ele, né? Ele fazia assim com a mão, ele ficava o tempo todo só com aquele carrinho na mão. Aí quando terminava, ele me devolvia a energia que a gente recebia com aquele carrinho tão pequenininho, sabe? Quem dizer sem importância, mas para ele era muito importante. E até hoje, gente, o carrinho que era do Gabriel, que ele brincava, está dentro do carro do Eliseu, sempre. Então, a gente guarda aquilo lá como se fosse, assim, uma segurança. E está dentro do carro sempre, sempre. Onde quer que a gente vá, normalmente o carro que o Eliseu mais usa é o que ele trabalha, né? Então, fica dentro do carro que ele trabalha, sempre aquele carrinho. Essa experiência que eu tenho com o Cosminho que me marca bastante, sabe? Que o Gabriel era uma criança, assim... como é que dizer assim, muito retraída, né? Não brincava com ninguém. Acho que quem participou dos Cosminhos, quando teve no tempo, eles devem lembrar que ele era uma criança assim que não brincava com ninguém. Ele ficava só pedindo do pai Joaquim, né? E daí não tinha os dois estar ao mesmo tempo ali incorporados. Pois eu não sei te dizer. E ele quase não comia doce, não comia pirulito, ele não tomava guaraná, ele ficava só quietinho embaixo do pongá, encolhidinho, brincando com aquele carrinho. Isso marca a gente, né? Porque tu leva aquilo como uma segurança para ti, né? Uma energia dele assim que não tem explicação. E eu tenho para relatar isso dos Cosminhos. Claro, tem várias outras coisas, mas o que me marca mesmo, que marcou, foi esse trabalho com o Gabriel. Isso me marcou bastante. E eu ia complementar antes também que o Marco já apronta quando tá Marco mesmo, né? Ele já é meio louco, né? Então não tem, né? Chega o Cosminho junto, tá louco. Tá a câmera certa. Quer ver oferecer bala para ele dentro do pacote. Aí ele espalha por tudo as balas. Joga pra cima. Tem muita afinidade entre o Bito e o Marco, né?
São bem parecidos. O Bito. Quando a gente fez, acho que foi a primeira homenagem de Cosminhas, foi em 2015. Não, foi a segunda vez que nós fizemos, né? Aí, durante o dia, nós estávamos começando a fazer a parte de instalação elétrica lá no templo. Então, o Marco passou aqui em casa para me pegar, e o Léo, o irmão do Gustavo, também. Então, nós estávamos os três lá fazendo essa parte de instalação elétrica e o pessoal, o carpinteiro, construindo lá as paredes e coisa e tal. Aquele dia, o Marco, ele transformou o rolo de fio que eu tinha na mão numa maçaroca. Porque a cada pouco ele puxava a ponta do fio por um lado. E, no fim, o troço estava tão enosado, que a gente teve que acabar cortando e emendando os fios para conseguir ter uma linha de fio, né? Porque o que ele... não, me dá aqui. E subia. E aí o fio ficava todo o restante do rolo puxado de um jeito de outro e não tinha como utilizar. Eu nunca vou esquecer que eu olhei para ele e disse, dá para ver que teu Cosminho tá aí, porque não tem, hoje tu tá mais do que normal. Daí ele me falou, é homenagem hoje, né? Mas era bem isso, né? O que o Rafa falou ali, às vezes não dá para saber quando é o Marco, quando é o Cosminho, né? Eu diria que normalmente é o Marco, porque o Cosminho dele deve ser mais comportado, assim, nesses termos. Vou aproveitar enquanto ele não conecta para se defender. Pior que eu acho que ele tá conectado, só que eu acho que ele não tá. Ao menos ele entrou, só se ele já saiu. E hoje as conexões, hoje tá bem bom a internet. E a Amanda, cadê? Tô ouvindo tudo sim, tá? Eu, ó. Não dou nem chance de se defender, né? Só pra avisar, o Cosminho não precisa de carro, nada. Daqui a pouco ele vai ali pegar as pernas de vocês. Meu Deus, que zoeira que tá isso aqui. Abre câmera, fecha a câmera. Dá pra ver que eu não tô sozinho, né? Isso, livre. Muito bem. Aquela história do fio ali, Evandro, foi tu que enrolou sozinho. Para de botar a culpa nos outros, cara. Tá travado mesmo ou eu Tadinho do Bito, ele é tão comportado. Não consegue nem caminhar, vocês ficam incomodando ele, falam mal dele. O Bito é comportado, agora tu já é outra história. E tem umas pessoas ainda que estão percebendo a energia dos Cosminhos, né? Que era o André naquele dia que ia na quarta-feira passada. Então, Tchê, eu não tá vindo o som, André. Oi? Tá ligado o Oi? microfone, eu tô ouvindo, pode falar. Eu vou dizer para vocês que já, né, acho que de setembro em diante, eu tenho sentido a presença muito forte, muito próxima da criança e do caveira, né? Então, as últimas limpezas que eu fiz aqui em casa, até mesmo foram nesse sentido. É bom, um ponto de criança para fazer a limpeza é bom, ele dá, sabe, parece que realmente tu tá, né, passando em todos os lugares, é pulsante, é vibrante, eu acho que vai bem. E quarta-feira passada eu tava, durante o dia eu senti diversas situações em que eu percebia que não eram só minhas, e quando eu cheguei lá à noite com tudo pronto, o Rodrigão tinha já preparado, quando eu vim
no nosso congá lá, a vela de crianças, né? Eu já achei que teria alguma situação, alguma questão diferente. Mas o outubro tá assim todo, viu? Ontem foi muito legal, ontem foi bem massa e no final de semana também venho tentando me aproximar bastante com essa energia. E Marco, como é que foi a primeira vez que o Bito se manifestou? O Marco caiu. A Amanda também eu chamei, não sei se a Amanda tá por aí. Amanda! Chamada. O Rodrigo acho que também não pegou sessão de desenvolvimento de cosminhas. O Rodrigo acho que tá que nem a Lu, só homenagem como consulente, né? Chegou lá. Tá me ouvindo, Marco? Como é que foi a primeira vez que tu se manifestou? Como é que foi a primeira vez que tu se manifestou? Nossa, a internet de hoje tá... Acho que ele já tá no nosso vídeo. Olha, é que ele tem bastante coisa, né? Pra quem não acho que a gente não tem experiência de processo de elaboração. Mas ela eu fico com medo de... Fico sempre confuso, né? Tem vezes hoje eu já estou mais tranquilo, mas uma vez que eu estou realmente presente na coisa ainda, putz, será que e fazendo ele uma sessão já que está consciente de ver vindo mas dificilmente uma coisa tu tá digamos com uma galera que daí a gravação vai aparecer muito rápido, não sei se você entendeu, mas essa foi o que eu comprei. E o que eu estou falando isso? Os nossos é que eu lembro de praticamente tudo, sabe? É que aquilo que mais presente, mas é aquela coisa, vem uma vontade de fazer uma coisa, não adianta querer que não vai dar certo, sabe? Eu lembro assim, a primeira vez que ele chegou, mas eu lembro que essas são parecidas às vezes ele chega, que ele vai sempre alguma coisa, mas achar uma sensação para contar, né? Seja eu seja deve querer no anime, talvez porque não caminha, digamos, não me vem o sentido de radicalidade, não vai rápido mesmo, sabe? Ou talvez seja uma criancinha que tem essa expressão, né? Pode ser mais não, né? Porque a questão da fala não é se manifesta, é mais no sentido mesmo de pegar, de jogar, enfim. E nós estamos fazendo, eu acho que sempre uma maneira ele guardar e ele fica lembrando como é que ele vai isso é certo, ele vai exercer mais tempo no para não consigo, daí ele diz legal, não posso estudar, não posso fazer bem, sabe? E eu lembro de uma situação que tinha uma sala, tinha uma ótima coisa assim, e para ver algumas coisas acontecem aqui no trabalho. E aquele papai que pode falar na frente de tipo assim, ó,
aquela parte que ela né? Então, ela esse ato, né, que eu lembro bem, eu acho que eu vejo isso, hoje existe um marco, e hoje existe outro, eu também tenho filho, tá? Ele já está com 17 agora. E trazendo a minha religião dos cosmos, é só dos mais velhos, dos pais, né? Só a geração mais gente nojenta. E entrar na casa deles já tem tempo na cara, sabe? Já tem energia na hora, parece que já uma lâmpada, sabe? Eu acho que essa é a energia de Cosmos, sabe? Ela é sutil, né? Mas a gente percebe ela no nosso dia a dia. Pode ser o dia a dia, mas não é o dia a dia. Tem certeza disso, sabe? Só que às vezes a gente não percebe, né? Às vezes ela ali pendurada, uma boa presença, às vezes ela caminhando, aí tem a frase de casa, que a minha missão e aí e eu acho que essa coisa mais fácil, mas não é fácil, não percebe, sabe? Então, uma energia, eu acho que já fala de uma força, acho que ele colocou em movimento, porque que o bem sem mal, né? É porque ele sem ao lado dele, as emoções, né? Sem ela não seria possível. Em alguma sessão ele falou isso agora já é outro né? Mas eu lembro pelo menos. Mas enfim, não já tem muita experiência mais aí, acho que eu entrei depois, eu tô meio que nem Barrichello aqui, né, tia? Não, a Indy lembra bem Tô difícil acompanhar. das balas. A Indy tem bem presente esse episódio das balas. Ela lembra muito bem. E, gente, fala, André. Vamos avançar um pouco aqui. Vocês acham que, por exemplo, assim, ó, os nossos cosminhos que se apresentam na nossa casa, eles necessitam da presença de um preto velho para guiá-los? Isso em definitivo ou isso é temporário? Ah, boa pergunta. Acho que não, porque já teve um caveira com cosminho, não? Sim, mas vamos supor assim, vamos supor que, vamos usar a palavra assim, que no conceito de tempo, maturidade. Muito responsável? Então, né, vamos lá. Como dizer isso de uma forma que não soe estranho? Na verdade, eu acredito que a presença de guias mais de um tempo um tempo físico mais maduro, como o André coloca, que diferencie-se de uma criança, no caso, seja mais numa questão de não tanto por responsabilidade de ser o guia que está responsável por manter a ordem durante a manifestação dos cosminhos, mas mais uma questão de estar à frente, de trazer dessa incorporação dos cosminhos com o restante, né?
não sei, assim, do tipo, se nós não tivéssemos nenhum desses guias, fossem somente os cosminhos e algum cambono que permaneça para fazer os cuidados. Porque acredito também que esse guia que permaneça, ele oriente o momento da subida dos cosminhos, né? Então, há uma questão, talvez, pela maturidade que requer. Porque para o cosminho, eu vou entender que sempre a sua manifestação vai ser uma festa. E festa não tem hora para acabar, né? Então, essa presença desses guias mais maduros, anciãos, como o caso dos pretos velhos, talvez tenha esse intuito. Não de controlar os cosminhos durante sua manifestação, não de só um minutinho, dá oi para todo mundo. Oi. Tá, eu já vou lá, só um pouquinho. Não de controle, mas de uma condução mais em termos de orientação, né? Bom, muito bem, já estamos a tempo suficiente, então, por hoje, já esteja no momento de subir. É algo complexo e nem tanto. Porque poderíamos ter somente os cosminhos? Sim, mas eu fico sempre pensando nisso. A sessão eterna, porque uma coisa tão boa assim, essa energia, eu acho que seria muito difícil o médium dizer, tá, vai embora, vamos, chega, né? Então, eu entendo que teria mais essa percepção. E eles mesmos, por estarem transmitindo, deixando essa energia maravilhosa que eles deixam conosco, nesta certa imaturidade que é a sua ingenuidade, a sua inocência, talvez permanecessem muito mais tempo. Então, entendo eu que seja isso, mais uma questão de orientação, de simplesmente vamos trabalhar, mas há um momento de se encerrar esse trabalho também. Acredito que seja mais isso, a presença desses guias. Já volto, gente. Eu fiz essa pergunta porque dos guias eu acho que é o que menos se encontra material. Eu acho que é o que o menos se encontra a publicações assim que a gente possa seguir, né, como uma orientação de alguém que já tem bastante experiências na Umbanda, de alguém que já, né, tem uma certa fidelidade com o justo, tudo isso. Tanto que as primeiras registros que eu percebo, que eu localizei, foram de 1985, há pouco tempo, né? E aí, disso tudo que eu li, quase tudo é tão diferente do que a gente pratica no Mãos, por isso que eu queria ver a opinião de vocês, né? E vejo que a do Evandro, ela é bastante parecida com a minha. Quando eu penso que o Conselho Astral já se manifestou dizendo que as 7 linhas estarão representadas no Conselho, aí eu preciso incluir daí um guia como criança como apto a isso, né? Se ele vai participar de um Conselho Astral, eu acredito que ele tem sim essa capacidade e acredito que tem sim essa possibilidade. E eu acho que o nosso templo, assim como aconteceu com os Exus, e a gente percebeu bastante nesses 2 últimos anos, pelo EAD, a gente veio trazendo toda uma outra situação que para nós o Exu é um guardião,
ele é um guia, ele é um mentor, ele é um ser de luz, ele não vem só ao final para a limpeza, ele não tem restrição, ele não tem posso isso ou sou... não é rebaixado, mas sou condicionado a ser guia somente assim, o assado. Eu acho que as crianças vão acontecer algo semelhante no nosso tempo, porque a gente permite elas por inteiro, né? E eu acho que, lendo algumas anotações que eu fiz, elas no começo, elas não falavam, elas já estão falando. Assim como os caveiras no começo, eles não andavam, hoje eles andam, eles dão consulta. Então eu realmente acho que, né, nós poderemos ter, sim, uma gira conduzida por uma criança, certo? Que vai ser um guia, né, com todos os seus, né, com todas as suas facetas boas, com todas as possibilidades do astral. A única coisa, a gente vai ter que estar preparado para isso. E eu acho que é nessa caminhada que a gente está, né? E vejo que o Evandro comentando aqui, poxa, 2015, não faz muito tempo, são há 6 anos, tinha só o Tunico. Aí eu contei rapidamente, nós tivemos o Tunico, teve o Gabriel, teve o Mateuzinho, tem a Gabi, tem o Bito, que são os que se apresentaram. Além disso, a Andrea tinha, a Cosminha também, né? A Dai também tinha. Então, eu acho que isso é uma falange que está vindo com muito... Falange não, né? Uma linha da Umbanda que está vindo com muita força para nos auxiliar nos trabalhos, né? E logo, logo eu acredito... Eu não quero contrariar ninguém, e não quero, de forma alguma, ir contra o que todo mundo já disse, pessoas, né, pai de santo, outras situações. Mas eu acho que a experiência deles é diferente da nossa. Né? Eu realmente acho que talvez só lá não aconteceu porque eles ainda não permitiram essa canalização do guia de uma forma sem restrição, sem limite, como tem que ser, né? E aí, dentro disso, entra uma série de coisas que é aquela questão lá também, assim, das questões dos guias crianças por causa das brincadeiras. Vocês acham que isso seria só as brincadeiras quando em corporação? Vocês acreditam que essa seja a manifestação de trabalho deles ou é só manifestação, né, para a identificação do médium? Eu acredito que essa manifestação brincando é o trabalho, é a forma de realização dos trabalhos. Não teria como ser diferente. Não é para o médium saber. Cara, eu não tenho como saber. Além da energia, eu não tenho como saber. Mas dificilmente, se o que sobra para mim da energia da manifestação do Tunico é uma coisa maravilhosa, eu imagino que a quem ele ofereça essa energia de alguma forma durante a sua manifestação, não sei como, mas dentro do brincando, eu acredito que talvez limpe, energize e revigore muito aquela pessoa que está recebendo essa energia. Porque, tá, beleza. Como é que um caboclo te dá um passe? Do jeito do caboclo. Como é que o preto velho vai dar o passe? Do jeito do preto velho. Cosminho vai dar do jeito do Cosminho. E talvez seja brincando. Imagina a limpeza que o Bito faz quando ele pega a mamadeira dele de Guaraná e passa nos pés. O Bito nunca jogou Guaraná no rosto de outra criança, nunca jogou na mão, nunca jogou no corpo, ao menos não que eu saiba. O Bito sempre passa a mamadeira com o Guaraná nos pés, onde a gente também defuma,
aonde a gente também costuma limpar, né, cuidar da onde pisa. Então, por isso que eu concordo assim, ó, Evandro, agora domingo total, viu? Eu realmente eu acho que talvez assim, ó, a gente só eles não têm mais seriedade por causa que a forma dele de trabalho é brincadeira. Não entra na nossa cabeça que pode ser tão simples e tão puro assim. Que os guias estão evidenciando cada vez mais essa cumplicidade com que eles trabalham, né? Antigamente ali a gente não conseguiria pensar numa sessão de caboclo e ter um Exu presente, ou numa sessão de caboclo e ter um preto velho, sabe? Ou mesmo um preto velho numa sessão de Exu. E hoje parece que para nós, se não for assim, não é normal, não é o nosso dia a dia, certo? Acho que vários vão lembrar de uma sessão de pretos velhos. Eu digo pretos velhos porque a gente teve sessões que tinham uma grande manifestação de guias, né? Por exemplo, mesmo tendo essa miscelânea aí dos guias, mas tem 3 preto velho e um Exu. Aconteceu algumas vezes de ter uma maioria de uma linha. E eu lembro de uma sessão em que o Nego Tonho, ele deu passe na Giovana, lá, a filhinha do Michel, e aí ele convidou ela para sentar do lado e para trabalhar. E ela ficou lá até o final da sessão, sentadinha do lado dele, né? Talvez nós não consigamos enxergar o que ela fez, né? Talvez ela só estava ali, né? Talvez... eu lembro, me vem muito à tona, os guias falavam para alguns consulentes que se a pessoa estava bem, dizia que sim, e disse, tem muitos que vêm aqui, não é para pedir ajuda, é para ajudar, e nem se dão por conta, porque apenas a presença, a energia que tu traz, já está ajudando os outros, já está trazendo equilíbrio, sabe? E eu acho que esse é o ponto vital dos cosminhos. Eles trazem o equilíbrio, sabe? Por mais que tu pensa numa energia de cosminho, é de bagunça, é de alegria, de folia, como é que está nosso dia a dia de bagunça e de alegria? Né? Como é que está nossa sessão de tantas, talvez, muitas cargas que chegam para pedir ajuda, né? Muitas entidades ainda perdidas que não enxergam e que precisam de uma alegria, né? Que precisam de uma bagunça no bom sentido da bagunça, né? Então é dessa forma que eu vejo os cosminhos e eu tenho uma dificuldade de ver um cosminho prestando um atendimento, sabe? Porque eu vejo que eles trabalham de uma forma diferente, de uma forma muito mais sutil, sabe, mais indireta, vamos dizer assim. Sabe? Por isso que eu digo que eles estão constantemente conosco. E às vezes a gente pega, mas são muitas poucas vezes assim que eu consigo no meu dia a dia me permitir perceber, sabe? Eu tenho percebido no meu pequeno, que às vezes ele faz aquela cara de sem vergonha. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu levei a esteira que estava lá no meu pai parada há uns 5 anos, eu acho, uma esteira de caminhada. Levei lá para a empresa, que daí eu pensei, bom, tem 5 minutinhos, vai ali, caminha. Não deu outra, realmente, meu pai passou a usar mais. E aí o Mateus pega, liga ela e fica com os carrinhos brincando nela, né? Mas olha, ali eu digo que o Bito estava com ele. Porque ele pediu pro meu pai sentar na esteira, ele me olhou com cara de sem vergonha e foi lá e ligou a esteira pro meu pai cair no chão, né? Então essa bagunça que ele elaborou todo o plano, né? Porque ele mandou meu pai sentar, me olhou para olha o que eu vou fazer e foi lá e ligou, né? E até ele chegou agora. Então eu passo agora a palavra aí que eu tenho que cuidar aqui. E aí, cara? Falando agora dessa questão do passe energético, da presença dos cosminhos, eu não consigo recordar quando foi isso, tá? Mas nós íamos ter uma sessão de desenvolvimento com a linha de cosminhos
e por algum motivo nós não teríamos pessoas suficientes disponíveis, cambonos suficientes disponíveis que não fossem desenvolver para auxiliar ali a atender os cosminhos e tal. Né? E aí nós falamos para o Marco, tu não quer convidar teu pai, de repente ele vem lá, passa ali um tempo junto conosco, vai ser sessão de cosminhos, coisa e tal, ele já está bem enturmado com eles, então vai ser tranquilo, né? E realmente o Sescom, o Vitalino, né? Não posso dizer Sescom, eu não lembro de alguma vez que ele não tenha ido numa homenagem nossa de Cosmin. Não lembro. Desde que o Mãos realizou a sua primeira, eu não lembro de ele, não vou ir. Ele sempre veio, né? E ao final daquela sessão, eu perguntei para ele, e aí, tudo bem? Foi tudo tranquilo? Ele, sim, me chamaram para ajudar, mas no fim o ajudado fui eu. Eu não sei exatamente o que estava, por que situação o Vitalino estava passando naquele momento, mas o que ele disse foi assim, se pediram para vir ajudar. Fala com eles então. O que tu quer falar? O ajudado fui eu. O Caio. O Caio fui eu. Tu interrompeu o tio Evandro, mas o que tu quer falar? Fala lá. Tá tudo bem? Sim. Parece que tá tudo bem com todo mundo. Tá tudo bem com todo mundo. Tudo bem, tudo bem. Quem que é essa aqui, ó? A vovó. A vovó, ela só não sabe ainda. A vovó. Chapeuzinho de pouco. Cadê o nome? Cadê quem? O nome. O nome de quem? Da cara do lado. Tá escrito Rafael aqui. Sabe o que eu tava contando pra eles? Quando a gente foi lá na empresa e você pediu pro vovô sentar na esteira. E aí, o que você fez depois? Liga! Ligou? Tava sozinho lá ou tu tinha ajuda de algum amiguinho? Quem que era? Foi essa carinha. É bem essa mesmo. Mateus. Era o Bito que tava lá contigo? Sim. Ah, é? Sim. Então eu vou pegar os dois, tá? Sim. Sabia que a gente tá falando sobre Cosminho, sobre pequenininho, tem você assim? Sim. Vamos brincar. Sim, vamos brincar. É bem isso aí que tu quer fazer, né? Vamos brincar. Brincar. Isso, brincar. Isso é energia de Cosminho. Hora de brincar. Hora de brincar, né? Eu acho que tu vai tomar banho e tu tá com budum. Mas tu não tá com budu. Acho que sim. E o Marco, ele tá fazendo live 2 anos e meio. Tá, não leva uma sessão, então. Ó, conta pra todo mundo. Quando tu chega em casa, o que tu tem que fazer? Tomar banho lá. Tu pro banho, né? Tu pro bode. E o Mateus tem chulé? De que, cara? Tá fazendo folia, né? E o Mateus tem chulé? Ó, o carro tá ligado sozinho? Tu tem chulé? Ele pediu. Tu tem chulé ou não? Não. Não? Tem pouco, né? Tá bom. Dá pra brincar. Sim, dá pra brincar. Vamos lá então agora. Vamos deixar o Cid continuar conversando. A gente vai. Faz tchau, manda beijo pra todo mundo. Paulinha? Tu tá pra aprontar, né? Eu imagino o que tu fez lá na tua avó hoje. E bem essa questão mesmo, assim. Como ele disse, eu vim aqui e fui ajudado. Né? Eu não precisei fazer nada, eu só fiquei aqui e do jeito deles, eles trabalharam em mim. Né? E é isso. Né? Aquela história da expectativa, né? Mas é uma sessão de Cosminho, como é que eu vou receber? Vou ter uma orientação no Cosminho. Talvez nas palavras mais simples, nas palavras mais diretas,
e sinceras. Talvez vai ser a orientação mais rica que se receba na vida. Porém, fica aquela velha história do ser humano irracional, que se julga sabedor de tudo. É uma criança que vai entender, né? Então, poderemos ter a manifestação, ter uma sessão, ter aberta ao público, para que então os consulentes tenham um passe, recebam uma chuva de guaraná ou chuva de balas empacotadas ou desempacotadas, paçoquinha, seja lá o que der na mão deles. Podemos sim. O que nós não podemos é nos restringir àquela umbanda sisuda, aquela umbanda que é só para gente que sofre, que precisa da umbanda como pronto-socorro, não como um caminho de desenvolvimento espiritual. Não, o que nós não podemos é nos limitar a isso, ao que a Umbanda se caracterizou ao longo desses 100 e poucos anos, se perdendo de talvez a sua grande essência, né? Vamos deixar que o astral provém. Uma coisa que eu aprendi na minha vida como um umbandista, o astral provém. E ele não provém aquilo que tu quer, ele provém aquilo que tu precisa. Na hora certa e do jeito que tu precisa. Meu Deus. Boa noite. Oi, Lu. Oi. Boa noite. Eu vou fazer o que eu mais faço de bom, né? Que é pesquisar. Eu tinha preparado um assuntinho, era para ter sido a introdução, mas tá valendo. Vou falar um pouquinho do básico, né? Porque eu procurei na internet e achei sobre os herês da Umbanda. Eles são sincretizados com Cosme e Damião. Vocês estão escutando porque tá travando muito na internet, tá? Cosme e Damião, em algumas são São Crispim e São Crispiniano. A comemoração no dia 27 de setembro e no dia 12 de outubro. A cor deles é o azul, o claro, o rosa e o claro rosa. Saudação, salve os Cosme, salve Cosme e Damião, salve Nibejada. Os elementos são energias etéricas. O fogo. O domínio é a infância, o parto e o amor. O metal é o mercúrio. As ervas são manjericão, capim-limão, folhas de mamoeira e folhas de morango. A flor é crisântemo branco e margaridas. As guias são fios de contas rosas, azuis e brancos. As ervas para defumação ou incensos é beijuim, a mirra, alfazema, alecrim, cravo da Índia e o açúcar. Comidas são balas, bombons, pipocas, coca, pefis, cocadas, pirulitos. Os brinquedos são chocalhos, apitos, mamadeiras, bicos, carrinhos e bonecas. As bebidas, água com açúcar, água com mel, água com coco, caldo de cana, refrigerantes e sucos de frutas. Os dias da semana é o domingo, a pedra é o quartzo rosa, o ponto de força são as cachoeiras, os jardins, as matas e as praias. Os símbolos são gêmeos, alguns nomes dos herês. Rosinha, Cosminho, Pedrinho, Mariazinha, Joãozinho, Cantiquinha, Caboclinho, Minim, Zezinho, Marinheiro, Aninha, e alguns que a gente tem no mãos agora no momento é a da Andréia Gabriela, do Evandro Tudico do Mato, do Marco Bito, da Melissa Mariana. É isso que eu preparei. Pergunta agora. Negrinho do Pastoreiro. Eu imagino que sim. Tem mais? Qual foi a pergunta? O Negrinho do Pastoreiro.
É Cosminho? Não é? O Negrinho do Pastoreio, se tu ler a história, né, da forma que eu tenho ele como o Saci, como assim um elemental. Não elemental não é a palavra mais correta, porque o elemental ele abstrai tudo isso, mas ele é eu acho que ele é um ser mágico. O Saci, nós íamos esbarrar nele mais como Baramirim, Exumirim. Exumirim, né? Mas o Negrinho do Pastoreio, aquele que a gente... Quem nunca fez a simpatia de perder alguma coisa e pedir ajuda dele? Ou não conhece essa simpatia? Ou não ouviu de algum avô, de algum tio, de alguém mais velho, essa mandinga? E aí depois, agora eu tenho que ir lá dar umas balinhas pro Negrinho do Pastoreio. E aí, ele é Cosminho, ele não é Cosminho? A imagem que eu tenho do Negrinho do Pastoreiro é como um jovem, um adolescente, não é como uma criança. E quando deixa de ser Cosminho? Os mais velhos que se tem registros, né, que é quando se fecha o frontal, é até os 7 anos. Gente, tem uma questão aí que ela é bem interessante, e ela varia muito de lenda para lenda do Negrinho. Mas sempre que a gente tem aquela, vou dizer, o intuito de pedir a ajuda do Negrinho, do Pastoreio, a gente está pedindo a ajuda de um Cosminho. É um Cosminho. Tanto que depois tu paga essa ajuda para ele com umas balas. E isso vem dentro da cultura de pagar a esse auxílio, né? Mas ele ainda se manifesta e atende como um Cosminho. Haveria possibilidade de incorporar? Não sei. Não tenho noção. Porque ela é uma lenda, mas assim como temos as lendas dos orixás, há sempre algo físico, algo vivido, algum personagem que identifica um pouco essa lenda. Então, eu acredito que sim. É uma entidade, é um Cosminho, é um guia, talvez, que nos auxilia, vem em nosso socorro quando nós precisamos. Pelo sim, pelo não. Já o Saci, esse não, esse é Exumirim, com certeza. É estrepulia, é bagunça, é tudo para te deixar de cabelo em pé, quem tem cabelo. Falando em Exumirim, o meu pai tem a tronqueira na casa dele, e ontem eu fui acender uma vela para os Exus e Giras em forma de agradecimento. E aí ele tem um caminhãozinho lá que é pro Mirim, que o Matheus sempre quer ir lá e dar oi, né? Ele mostra os dele e ele quer ver o outro também. E aí ontem ele foi comigo lá para acender, ele segura as velas para mim e tudo. Aí eu acendi, daí ele disse, e para aqueles ali? Que tem o Calunga e tem a Gira das Almas. Aí eu peguei mais 2 velas e disse, tá, então agora tu vai essa aqui vai ser tu que vai acender para eles então. Então
Para tu ver, né, como é. Até comentei com meu pai, eu disse, ele sempre tem uma vela 7 dias lá e só tem 4 velas lá, é porque 2 é do Mateus, tá? Não vai estranhar. Achei interessante isso que tu comentou, que ele sempre quer ver o Cosminho lá, o Cosminho não, o Xumirim, que tem um caminhãozinho lá, que ele ganhou, se eu não me engano, ele ganhou era Mateuzinho, do Michel, né? Ele ganhou do Mateuzinho, e tu vê, né? Ele ganhou um caminhãozinho, mas aí meu pai guardou lá na tronqueira, é um caminhãozinho do Exército. Eu achei legal isso, porque não é um caminhãozinho, tipo um carrinho bonitinho, não, é um caminhão do Exército. Só para compartilhar isso de ontem, falou do Xumirim, eu lembrei. Mas eu tava olhando ali pro Rodrigão, como ele vem de umas outras andanças aí, como é que é o contato com essa linha aí também, seria legal tu compartilhar, talvez se compartilhou eu não tava aí faz uma reprise aí para mim só. Mas normalmente é uma das dores que nós sentimos mais facilmente, né? Essas dores materiais, questões financeiras, etc. e tal, elas nos assolam aspectos mentais, físicos, enfim, tudo que pode nos fazer sentir muito. E, como tu disse, o que inicialmente parecia ser por um motivo foi só um meio. Os fins foram o trabalho que os cosminhos realizaram. Mas para que esse fim acontecesse, precisava de um meio. Precisava de algo que os levasse, que fizesse com que eles se dispusessem a esse tipo de auxílio, né? Então, é sempre muito interessante a forma como isso acontece, porque não é do jeito que eu quero, mas me carrega do jeito que eu preciso, né? Então, me leva por uma dor para que talvez eu trabalhe e cure uma razão muito mais específica. É algo muito singular isso. E acho que cada vivência que eu tenho a cada ano a mais nesse envolvimento com a espiritualidade, eu comprovo isso nas mais variadas situações que eu tomo conhecimento depois. Então é bem interessante mesmo. Nada é o que para nós aparenta ser num primeiro instante. Aquilo é só um meio, né? Por que utilizou daquele meio? Talvez seja o meio mais fácil de acessar alguns indivíduos, para que então depois se possa fazer o trabalho que realmente precisa ser feito. Coisas da espiritualidade. E, gente, eu sempre faço muito uma reflexão, porque meu primeiro mestre, né, está fazendo 10 anos. Agora, daqui 11 dias, dia 24 de outubro, vai fazer 10 anos que eu parei de fumar. E quando eu parei de fumar, eu estava naquela metade da vida lá. Eu tinha já tinha fumado 18 e não tinha 18 anos sem parar de fumar. Estava no empate. E parei por quê? Porque, né, fui abençoado com a gravidez, fui abençoado com o filho, né? E eu digo para vocês assim, ó, eu fumava 2 carteiras por dia, em dias normais. Se fosse final de semana, podia chegar a 3. Então, era de 40 a 60 cigarros por dia. Se tu fosse imaginar que eu dormia umas 8 horas, vamos colocar assim, ou 7,
Durante todo o resto do tempo, tu vai fazer uma média que a cada 30 e poucos, 40 e poucos minutos eu estava fumando, né? Quando eu casei, eu morava próximo do shopping Iguatemi, e aí vir para o trabalho, eu tenho escritório aqui no centro, era algo rápido, dava uma média de 12, 14 minutos quando tinha movimento. Eu, nesse tempo, conseguia fumar 2 cigarros, né? E não era de fumar metadinha e jogar fora, não, fumava inteiro. Eu tinha medo de fazer tratamento, porque se o tratamento não desse certo, o que ia dar certo, né? E aí, quando eu peguei aquelas 2 listinhas, a Keila, minha esposa, parou na hora, certo? Ela, naquele momento, ela não fumou mais, ela era fumante também, né? Ela já faz mais de 10 anos, né? E também, durante toda a gravidez, ela não bebeu álcool nenhum. Eu levei um pouquinho mais de tempo, mas então hoje eu sou grato a uma criança, certo? Por parar de fumar. Ela me deu uma força que nem eu sabia que tinha. Ou em todos os lugares que eu olhava, só via a derrota, né? Não, esse remédio não vai me ajudar, eu não vou conseguir dessa forma, eu não vou conseguir isso, eu vou ter tal problema, ter tal situação, né? Isso foi uma das grandes vitórias que eu tive. A outra foi logo depois, pouco tempo depois, eu aprendi que eu sabia chorar. Eu não chorava, né? Como advogado, e muitas vezes a leitura disso é uma demonstração de força, né? Uma demonstração de ser intocável, tudo isso. Eu, por muito tempo, me esqueci que não precisava ser advogado o tempo todo, né? Não estava o tempo todo em riste, né? Em punho armado para me defender ou para atacar. Né? Foi o Caetano quem me auxiliou muito nas minhas emoções. Eu passei a tê-las, e aí é de uma forma que tu não controla, né? Tu não escolhe, tu não vem e geralmente vem aquela coisa lá assim que é uma caixa d'água de choro, não é 5 minutinhos. Então depois ainda ele me fez parar de fumar, depois me apresentou as emoções. E aí, quando começa a crescer um pouco, que daí, né, a gente começa a brincar, começa a ter troca. Aí tu vê que tu faz uma coisa errada, né, mas uma brincadeira, alguma coisa assim, e aquela pessoa não vai te avaliar como errado, ela faz igual, ela quer fazer tudo igual, o certo e o errado também. Aí tu vira exemplo, aí eu digo, poxa vida, virei homem agora, não tem mais o que dizer, né, tchê? Né, com 30 e poucos anos, barba na cara até não poder mais, o cabelo já estava branco, com filho, tudo isso não tem mais como brincar né? Então, assim, ó, quem tem a oportunidade de conviver com crianças, né, sendo elas seus filhos, seus sobrinhos, né, seu qualquer amigo, né, filho do vizinho, filho de qualquer coisa assim, tem a chance de uma sabedoria que é como o Rodrigo disse, simples demais. Aí a gente compra remédio de R$ 200 a cartela, né? Vai na psicóloga, né? E leva um ano para entender, talvez, o capítulo inicial que a gente quis colocar lá no início, não falando nenhuma situação dessas, né? E simplesmente, se tu tem uma criança, ela bota o sorriso na tua cara aí rapidinho. Né, com uma brincadeira, com uma besteira, com uma safadicezinha. Então, são realmente, né, enquanto crianças e puros, eu acho que eles guardam muito essas características, né, que são dos guias. Depois, isso não seria permitido, né? Acho que alguém em vida ter uma luz tão grande como os guias, as crianças têm, eu acho que isso é fechado. Mas o Caetano, quando pequeno, ele via anjos com as pessoas, né? E ele via anjos dourados e anjos que eram prateados. Ele nunca soube me dizer bem qual era a diferença, a não ser a cor, né? Mas ele muitas vezes dizia, pai, ele é bem pequenininho, tá do teu lado, né? Ou tem tal coisa assim, ou tem coisa assim. Ele, assim, ó, é o nosso para-raio, sente tudo, recebe tudo por primeiro.
Se ficar doente, pode começar a defumar a casa, acende umas velas, tudo isso, né? Porque são pontos de força muito grande, né? Então, quando eles se abatem, é porque realmente precisa se olhar de alguma situação, né? Então, quem tiver uma criança ou tiver possibilidade de ter uma, troque uma ideia no seu pior momento, que vai vir, né? Ou uma risada, né? Ou talvez, né, uma brincadeira e tudo se resolve. Fala, Evandro. Sim. O André falando ali, eu fui me lembrando de algumas cenas e algumas situações assim que as pessoas sempre dizem, né? Ah, o Evandro assusta, o Evandro dá medo, o Evandro isso, o Evandro aquilo. Mas quando as pessoas me veem, então, com os meus 2 filhos, meus 3 filhos, né? A Bruna também, mesmo já sendo uma mulher, vai continuar sendo sempre uma menininha. Mas mais o Dimitri agora, né? Que as pessoas ao me verem com ele não conseguem compreender como 2 seres, o abominável Evandro e o encantador assustador de crianças Evandro habitam o mesmo corpo. Mas é algo assim que é aquela leitura de que eles não, para quem eu não preciso ter nenhuma defesa. É algo de que não tem como e nem por que se defender. É aquilo que o André fala de precisar estar pronto para brigar, para lutar, para se defender, é algo que é desnecessário, né? E por muito tempo eu não. O Baltazar nasceu em 2013, a Bruna estava com 16 anos, 17 anos. Por muito tempo eu não recordava como era isso. Eu já estava tão acostumado a transitar pelo mundo mais parecido com os Sete Caveiras, que ao ter o Baltazar comigo foi. Eu posso caminhar pelo mundo como o Tunico também. Pode haver uma convergência, uma convivência de ambos ao mesmo tempo. E é isso que muitas vezes as pessoas acham estranho. O Evandro está sempre de cara amarrada, meio sisudo, assim, não esboça sorriso para ninguém. Mas meus filhos, tudo certo. O Balta já está numa idade que de vez em quando tem que dar uma olhada meio torto, assim, mais sério. Mas também tem seus momentos em que ele me pega no colo e diz: Vem, pai, vem que eu vou te carregar um pouquinho, vem cá. E é sensacional. É resposta para todas as perguntas que a gente não sabe fazer, para para tudo que é pesado. É uma transmutação imediata. E às vezes não precisa nem ter um sorriso, é só um olhar. Só um olhar deles ocasiona isso. É mágico. É mágico isso.
Pois não. Eu ia compartilhar, André, uma questão que tu falou sobre o Caetano te fazer parar de fumar, né? E hoje é até estranho pensar isso, sabe? Mas eu também fiz o meu pai parar de fumar faz alguns anos já que ele parou. Eu não ia falar a minha idade, mas já que tu falou. E aí eu morava num apartamento ali no Pio X, nós morávamos ali num apartamento no Pio X, e ele me levou para baixo para brincar e tal, e eu peguei uma bituca de cigarro, porque eu vi ele fazer, e eu fiz... Por isso que eu disse, hoje é um pouco estranho pensar isso, né? Pensando em pandemia, tudo, deixar uma criança pegar uma bituca de cigarro, mas aconteceu, né? Tô aqui ainda, tô vivo. Mas quando ele viu aquilo, acho que deu uma balançada legal, assim, e ele parou, sabe? Ele parou. E o que eu vejo agora com o Mateu, eu acho que no nosso processo, a criança, ela tem a essência das coisas que vocês viram, o Mateu chegou aqui, vamos brincar. E quando ele chega em casa, ele sabe que ele vai reto pro banho, ele fala, mas ele vai reto brincar, né? E eu acho que no nosso próprio desenvolvimento e aceitação como adolescentes, principalmente, a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar de nós, né? Faz parte da formação do nosso caráter e tudo mais, para a nossa vida adulta. Mas quando tu tem filho, eu não vejo a hora de chegar no shopping e alugar aqueles carrinhos que tu monta com ele em cima para andar, porque eu queria alugar, só que eu esperei ter um filho para andar, sabe? Eu acho que a gente faz muito isso, e a energia do Cosminho é essa, tu sentiu vontade, faz. Não importa o que os outros vão pensar de ti, não importa se é ridículo, sabe? Pensa um marmanjo que nem eu, sem uma criança andando naquilo lá, devia ter feito, hoje eu penso, devia ter feito, e daí? Sabe? Então, mais isso também, trazendo um pouquinho da energia do Cosminha, é essa essência, eles sentem, eles fazem, não se importam com o que vão pensar deles, tudo bem, é uma criança bonitinha, não vai, eles podem fazer o que eles quiserem, e, tipo, eles querem chorar, eles choram, né? A gente às vezes não, a gente é duro, que nem o André ali, entender, eu vou dar uma olhadinha lá, continue. Quando tu estava falando, André, eu lembrei de um episódio que a Amanda era recém-nascida e eu tive depressão pós-parto, mas durante muito tempo eu me questionei assim, porque o Guilherme, ele tinha 3 anos, nem isso, e ele ficou muito mal. E aí eu sempre disse, porque foi uma coisa, a minha vontade de ficar boa em função disso foi muito maior, tá? Tanto que eu procurei recurso para tudo quanto foi lado. Acho que em uma semana eu fui em 5 psicólogos, 2 psiquiatras, porque eu não queria aquilo para mim. E era uma coisa muito assim, quanto pior, quanto ele ficava ruim, eu ficava pior. Daí ele ficava ruim porque eu estava pior, e aquilo, sabe, era muito progresso, porque ele sentiu muito, muito. Ele não entendia nada, uma criança de 3 anos de idade não vem, mas ele sentia. A ligação da gente com eles é tão grande que a esponjinha lá estava absorvendo toda a minha energia. Isso, e quando tu falou, eu lembrei desse como eles são ligados com a gente. Sabe, a Vani fez ela tá meio de tabela aqui, mas ela complementou uma coisa agora. Ela disse assim, quando as crianças, quando estão felizes, elas parecem os adultos bêbados, né? E quando o adulto tá bêbado, ele faz o que quer, não pensa muito o que tá fazendo, pega e faz, né? E aí, digamos que volta à sua essência, né, de criança, né? Claro, há um certo limite, né? Porque depois passa de gira e já vai para um outro estágio, né?
Viu, Andréia, tu sabe que é algo que eu tento cuidar muito, porque tenho certeza que é o ponto fraco de todo mundo, né? Então é onde que eu posso eventualmente assim não conseguir raciocinar, é onde talvez eu possa não ter a melhor decisão, né? Se sou atingido dessa forma, né? Então por isso que até mesmo ele é pequeno ainda, né? Embora vai fazer 10 anos ano que vem, né? A gente acaba tendo todos os cuidados aqui, eu e Keila, mas tanto eu e ela, a gente pede mais por ele, eu acho, do que por nós, porque, né, seria aonde que nos atingiria, onde nós sentiríamos, né, e bem forte. Então, nesse ponto, quando acontece alguma coisa com ele, a gente tenta olhar também já de forma diferente para ver se é dele ou se não é algo nosso que respingou, se não é uma forma de nos atingir, né? Porque é onde a gente perde o chão. E a gente se conhece, né? Tu sabe até onde tu pode ir, tu conhece teus limites, tu conhece, mas quando um filho fica doente, cara, é um troço que tu fica impotente. Isso é verdade. Não é nem só essa questão de ficar doente, Andréia. Eu lembro os primeiros tempos em que eu comecei a ficar em casa com o Baltazar, isso em 2015, que em função nós não tínhamos conhecimento sobre o diagnóstico de autismo dele ainda, né? Mas já por orientação do pediatra, leva para caminhar, leva para fazer atividade física, para descarregar um pouco da adrenalina, para ele se sentir melhor, e vamos. E na época o Baltazar tinha 2 anos e um pouquinho, e ele falava disparates a torto e direito, né? Não media muito o volume da voz com que ele estava falando, e etc e tal. Eu nunca vou esquecer que acho que aquele foi o momento em que eu usei da minha aparência mais horripilante para as pessoas na rua. Porque é muito comum, principalmente aqui no Desvio Risso, que é um bairro mais antigo, de famílias italianas mais antigas, mas coisa e tal, de acharem e julgarem, né? Então, normalmente, se a pessoa olhava para o Baltazar e estava fazendo uma cara de algum julgamento, que falta de educação dele ou coisa e tal, logo em seguida a pessoa via a minha cara. E aí, ou atravessava a rua ou baixava a cabeça. Porque a descrição que a fono do Balta sempre deu é assim: pensa num papai urso. Mas pensa num papai urso mesmo. Então, isso foi uma coisa que eu sempre tive para mim. Quiser olhar de atravessado para mim, coisa e tal, faça à vontade, mas jamais faça para os meus filhos. Que aí é a hora que eu deixo de ser só feio, eu passo a ser feio e agressivo também, né? É o papai urso. Eu literalmente sou o papai urso. E barbudo, e de cara fechada, e se precisar, rosme também. E morde. Não agora por causa da pandemia, mas na época até acho que sim. Agora, voltando para os cosminhos, eu tenho uma cena que vem comigo desde a minha... Eu não era bem criança, eu já era quase adolescente, que a gente falando do quanto a gente, que a gente seria capaz de fazer por um filho, né? Até uma ocasião eu já contei aqui
do meu tio, que era muito espiritualizado, ele era médium vidente, e ele estava dirigindo o carro, e o carro se acidentou, e a única pessoa que faleceu foi a netinha dele, de 6 anos, né? E aquilo foi na hora, uma vaca atravessou a estrada, ele não conseguiu segurar, bateu bem do lado dela, e ela faleceu. E aí, para mim, isso é uma cena de Cosminhos, porque ele disse, eu não tenho como ficar triste, porque eu vi ela desencarnar, e ela foi rodeada por crianças, e as crianças todas cercaram ela, pegaram ela pela mão e levaram ela embora. Então, para mim, isso para mim é a típica cena de Cosminhos, assim. E eu acho que essa alegria e essa energia eles conseguiram tanto transmitir para ele, e ele poder visualizar isso, que ele ficou triste, mas conseguiu não ficar, porque, sei lá, tu ser o responsável por isso, eu acho que acabaria com a vida de uma pessoa. E ele não, porque ele disse que foi uma das cenas mais lindas que ele presenciou. Então, quando eu falo de Cosminho, sempre me vem essa referência na cabeça. Porque eu acho que essa é a energia, é a alegria deles, né? Que eles transmitem em qualquer hora, de qualquer forma, de uma maneira muito incondicional. André, eu acho que se o teu tio não tivesse esse dom, essa bênção, acho que ele talvez não conseguiria entender. Com né? certeza. Seria bem difícil superar. Com certeza. Mas isso, sempre que falo em Cosminho, é o que vem na minha mente. A alegria e a energia que eles têm. E vocês viram que eu estou vestido a caráter? Não. Ah, tu tá com a guia. Vocês... onde é que tá a câmera? É aqui nesses buraquinhos. Então, essa é minha guia de Cosminhos, ó. Ela me foi presenteada, né, pelo Nego Tonho, após uma sessão de desenvolvimento, após aquela minha primeira experienciação. Então, ela é rosa, tem uma guia de conta branca, que representa Oxalá, e se vocês forem ver, né, sempre as crianças têm uma ligação muito grande. Aí, quando tu vai ver nas outras casas que fazem essa distinção de falange, essas situações, elas são muito ligadas a Oxalá. A outra azul, e aqui em cima as cores da Umbanda e 2 contas de pretos. Né? É um presente, o primeiro que eu ganhei poucos na vida, mas alguns muito valorosos, viu? Esse foi um deles, esse foi, né, me lembro perfeitamente, quando o preto me chamou, não estava entendendo, achei que era para dar para alguém, e era para mim, e de lá, então, sempre me acompanha, né, como todas as outras guias, mas é um carinho muito grande, eu entendo que foi uma mensagem também, né, acho que o Nego Tonho, quando me deu isso, né, ele não é simplesmente o material, não é simplesmente a guia. Eu acho que isso, com o tempo, talvez seja algo que ele, né, vou entender melhor, vou compreender. Acho que foi algo no sentido de auxílio meu pessoal, no sentido, vamos dizer assim, intelectual de médio. Olha, tchê, isso aqui é para te amparar, olha para isso, tu não está dando a devida atenção. Muito bom. Mais alguém quer contribuir, quer falar? A internet hoje derrubou muita gente, né? Eu queria falar mais uma coisa, sabe? Eu estava pensando aqui, né? Que a gente também foi criança e essa criança que a gente foi, de certa forma, ela ainda é uma criança interna na gente, sabe? E que foi suprimida, sufocada, né, pelas nossas questões da vida adulta, responsabilidades, né? A perda da inocência, e seria
legal se a gente, de repente, tivesse um botãozinho, né, interno que ativasse de novo essa criança na gente, né? Que bom seria se a gente tivesse um problema, olhasse para o lado e esquecesse na hora, né? Ou pegasse uma coisinha tão simples assim na mão e fosse a coisa mais maravilhosa que tivesse naquele momento, sabe? E eu acho que se a gente podia ativar essa criança que dorme na gente, né? Ela existe, né? Mas está dormindo, né? A gente botou ela a dormir, né? Pelas questões da vida, ela dormiu. Eu acho que seria O meu legal. não dorme Né? tanto assim, cara. O meu não dorme tanto assim. Dorme sim. Tu quer um botãozinho tipo incorporação, né, cara? Vou fazer incorporação agora. Ah, que legal! Olha só, não sou mais eu, é o guia. Voltei, pronto, agora é a Marco. Acho que não, hein? Desculpa cortar, fala lá, Rodrigão. Veja que a gente vai achar sinônimos para alguns guias, né? Para o peto é simples, para a criança é fácil. Então, aí vem para nós, dificultamos, né, bloqueamos guia, não fizemos, né? Então, se deixar na mão deles, dá tudo certo, dá tudo belezinha, né? A gente não traz problema, a coisa vai numa ordem natural. Mas aí o cara lá de cima não dava o arbítrio para nós, né? Ele deixa a gente escolher, ele deixa a gente. Deus é tão bom que deixa a gente até sofrer, porque é uma escolha, né? Então, se a gente continuasse no caminho do fácil, do simples, né, das coisas. Eu parei, eu não me lembro com quem eu falei, mas acho que foi quarta-feira com algum dos irmãos aqui. As pessoas que eu vi que são mais felizes na vida, elas ou não têm nada ou não têm quase nada. E o quase nada não é só no sentido de material, é a opção de vida que elas tiveram. Elas não têm tanto preocupação com o seu trabalho, trabalham só para se manter, não têm preocupação tanto com o estudo, né? Se acham suficientes para o que elas querem fazer e são felizes, não tem problema. Tu vai dizer, a vida da pessoa não tem problema, ela está sempre com um sorriso na frente. É isso aí, gente. Mais alguém que quer contribuir, conversar, expor alguma coisa? A única coisa que eu vejo nessa questão é que quanto menor a responsabilidade, né, mais fácil fica, né? A hora que tu traz a responsabilidade, eu duvido tu não dar importância para um problema, sei lá, vamos colocar um problema financeiro, a hora que tu tem um filho, que tu sabe que tu tem que prover, e aí? Aí não se torna não sei se tu consegue tornar isso tão fácil, né? E passar por cima. Mas tudo é um aprendizado, né? Tudo é. Graças a Deus a gente está aprendendo sempre. É isso, gente. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Dizer que é sempre bom essa troca que a gente tem, né? Porque
troca de experiência, é troca de informação. Obrigada pela contribuição, Lu, tu sempre faz o dever de casa, né? Isso é muito bom, a gente consegue manter o equilíbrio aqui, porque a Lu faz o que eu nunca vou conseguir fazer, não, mas que bom que tem a Lu para fazer para nós. E era isso, pessoal. Se ninguém mais tem nada para colocar, só agradecer a presença de vocês. Fala, Margot. Era isso, então? Não, na verdade eu fechei o microfone aqui, que estava aberto agora, que eu tenho um palestrante aqui. Não, ao contrário, estava fechado, só abriu, achei que ia falar. Ele tá com sono, aí já passou o giro, assim, aí tudo incomoda, tudo É a fase que o sono dói, né? Uhum. É. Então era isso, gente. Eu vou tocar o nosso ponto, então, para a gente encerrar a noite de hoje. Obrigada a todos. Fiquem bem. Boa semana e que a energia dos cosminhos perdure e alegre as nossas vidas. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Era o reino de Oxalá, aonde a fazia amor. Se refletiu na terra, se refletiu no mar, se pela garoa, a tudo iluminar. A planta é paz, é amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida, a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira do Oxalá. Levando ao mundo inteiro a bandeira do Oxalá.